14 horas e 33 minutos desta sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é um ramo da medicina tradicional chinesa, que é minha especialidade clínica e profissional, e que junta, une e faz a ligação com o que há de mais moderno, com a física quântica, com a mecânica quântica, com as medicinas chamadas frequenciais, as medicinas integrativas, as medicinas frequenciais. O Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, como eu disse há pouco, e vai fazer agora, dia 13 de junho, 10 anos ininterruptos na AltV, a primeira TV pela internet. Estamos aqui desde meados do final do ano passado, aqui na TV Guarulhos, onde falamos agora, ao vivo, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e pelo site www.tvguarulhos.3.com.br. E também pelas minhas páginas do Facebook. Estamos ao vivo, vocês podem comentar, fazer críticas, sugestões, fazer perguntas pelo Facebook. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui pela TV Guarulhos, sendo que esta primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Essa primeira meia hora do programa Salutes geralmente é exibida às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Como eu disse, o Salutes também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas, ao vivo pela AltV. Meu nome é João Carlos Baldan, sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, desde 2000 me formei. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade, da ABA. Tenho pós-graduação e título de especialista em psicopatologia. Patologia é um distúrbio, é doença, é um desequilíbrio, e a psico diz respeito à área psicológica, tanto emocional quanto mental. Eu fiz esse curso de especialização em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, que é um órgão do o IPQ da Universidade de São Paulo, da USP, que é o Hospital das Clínicas. Eu me formei lá em 2005. Depois disso, eu ainda fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e também pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Eu tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, fiz cursos de pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, que eu trabalho com isso inclusive, e curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes. Muito bem, no programa nós vamos falar sobre as associações que podem ser feitas em relação à acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a medicina ancestral chinesa e a física quântica, a física relativa, a física frequencial, o que há de ligação nessas coisas. Isso eu havia vislumbrado, né, costumo dizer, até com um tom jocoso, um tom de brincadeira, que em 2009, na verdade não foi um raio que caiu na minha cabeça, mas eu tive uma inspiração quando eu conversei com o Alberto Luchetti, que é diretor da AltV, que a gente havia trabalhado na Rádio Jovem Pan em 1980 e bolinha. Aí eu falei para ele, eu desafiei ele, eu falei, olha, eu queria fazer um programa sobre medicina chinesa. Ele falou, pode estrear, escolhe a data e venha. E aí foi assim, em 3 semanas, em junho de 2009, a gente começou a fazer o programa Salutes na AltV ininterruptamente até hoje. E ali, já naquele momento, eu queria fazer essas associações. Eu tinha certeza, como tenho certeza até hoje, de que essas medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa, tem tudo a ver com o que vai acontecer no presente e no futuro da medicina, de uma maneira geral. Dessa medicina integrativa, dessa medicina mais abrangente, né? A medicina mais não muito cartesiana, né? Essa medicina ocidental que está caindo hoje cada vez mais no
no desacreditar da própria população, né? A internet tem ajudado muitas pessoas a fazer pesquisa, saber o que está acontecendo, tem informações, até muito engraçado. Outro dia eu recebi num consultório, a pessoa chegou e falou, olha, eu estou com uma fadiga adrenal, eu quero cortisol, eu quero noradrenalina e papapá, papapá. Eu fiquei olhando e falei, tá, então você vai fazer o quê aqui? Não estou entendendo, né? Você já sabe o que você tem, já tem o diagnóstico e a propedêutica adequada para você fazer o seu próprio tratamento, né? Mas, na verdade, depois a gente acabou reformulando uma série de coisas e tal. É importante, sim, que os pacientes tenham informação. Hoje nós estamos na revolução da informação. Já foi a revolução industrial, já foi a revolução comercial, já foram as revoluções dos metais, né, lá atrás. Hoje a revolução é da informação, é do conhecimento. Portanto, nos dois canais que a gente tem, tanto o Além de Agulhas quanto o João Carlos Baldan, todos os programas Salutes estão gratuitamente disponíveis, todos. O pessoal costuma brincar que esses dois canais funcionam como um curso de pós-graduação, porque realmente aí estão os canais, Instagram, jcbaldan.acupuntura e os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. João Carlos Baldan, que é meu próprio nome, e o Além de Agulhas, que também tem todos os salutes disponíveis para todos os internautas. E eu entrevistei, tem um programa solos como esse, e entrevisto os melhores médicos do Brasil, falando das técnicas de ponta para a qualidade, saúde e bem-estar. E a gente tem colocado exatamente isso à disposição de todos, para que todos saibam o que está acontecendo consigo próprios e o que podem ajudar no tratamento da sua própria saúde. O programa de hoje dá andamento ao programa feito a semana passada sobre os reais fundamentos das medicinas ancestrais e da medicina integrativa. Esse é o título da palestra, na verdade é uma palestra, foi preparada, e a gente fala muito sobre a ligação da física quântica e da acupuntura. O que há de possível ilação, de relacionamento entre a acupuntura e essa técnica moderna, esse estudo moderno da física quântica, né? O pessoal fala, isso é muito novo, como a gente vai ver, não é tão novo assim, tá? Já em mais de 100 anos a física quântica tem sido aberta, discutida nos campos da física. O próximo slide é um breve perfil meu aí, o João Carlos Baldan, Associação Brasileira da Acupuntura, pós-graduação, as especialidades e os trabalhos que eu faço, acupuntura, terapia floral, massoterapia, ventosa, terapias frequenciais, quânticas, etc. O próximo slide, eu vou passar muito rapidamente esses primeiros slides. Quem não acompanhou o programa anterior pode, eu vou passar rapidamente só para a gente situar o programa de hoje. Quem quiser pode retornar no programa anterior no YouTube, nos canais do YouTube, para ver o programa anterior que eu explico isso com um pouco mais devagar. Hoje eu vou passar rapidamente, quem está chegando agora eu lamento, mas pode fazer essa consulta no programa anterior. Então a gente começou estabelecendo que tudo no mundo é frequência, é vibração. No próximo slide a gente falou dos axiomas, inclusive de Hermes, do Trismegisto, lá do Egito anterior, das 7 leis herméticas. Uma delas diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Hermes Trismegisto, há 5.000 anos atrás, lá no Egito, né? E esse axioma hermético falava que este princípio de que nada está parado, tudo se move e tudo vibra, é um princípio que explica as diferenças não, tudo isso, esses 3 princípios, né, que não está parado, tudo se move, tudo vibra, está na matéria, na energia, na mente e no espírito. Na matéria, na energia, na mente e no espírito. No próximo slide, o princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra e nada está parado. Fato hoje que a ciência moderna observa e cada nova descoberta científica tende a confirmar esse princípio hermético que foi dito, foi explicado, foi apresentado nos livros aí lá no Egito Antigo. O próximo slide eu mostro como é que a frequência espiritual da energia muito rápida começa a se densificar. Então ela vem de um ponto de luz muito sutil, começa a reduzir a vibração eletrônica,
a vibração atômica, né, dos elétrons, começa a reduzir a vibração e essa sutileza vai reduzindo e se tornando mais grosseira no sentido de movimento. Isso é o que gera a matéria, da forma mais pura, que é o espírito, uma energia muito mais rápida, vibrando de forma e maneira menos intensa, gerando, portanto, a matéria. Próximo slide tem uma frase que eu gosto muito, que eu faço a chamada, fiz a chamada do programa anterior. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Olha só que frase. Aí a gente começa a fazer uns estudos muito interessantes, né? E a gente percebe, o Dr. Davi Rodrigues falou em 2, 3 programas lá na UTV atrás, umas 3 segundas-feiras atrás, falando de Cristo, né? Falou de Buda, falou de Krishna e tal, mas falou de Cristo principalmente, em que já falava de quântica. E isso é verdade. Nas primeiras frases do Evangelho de João, que é o 4º Evangelho, a primeira frase diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que é o próximo slide, de Felipe Poi. Essa frase significa o seguinte, que se no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, é exatamente isso. O Verbo é palavra, o verbo é ação. O que indica gramaticalmente o verbo? É ação. Então, ação é vibração, o verbo palavra também é vibração. E a densificação do verbo se fez carne e a carne viveu entre nós. Próximo slide, ABC. A origem da energia começa a se polarizar em 2 polos, né? Princípio do taoísmo, princípio da acupuntura. O universo começou de uma energia única se polarizando no seu contrário. Olha só que interessante. Uma origem energética única de uma explosão gera 2 polos, um yin e outro yang para os chineses, um positivo e um negativo. Essas lâmpadas não estariam acesas se não tivesse o positivo e o negativo. Cada vez que você entra no seu carro e dá a partida, precisa ter uma bateria com um polo positivo e um polo negativo, de modo que faça com que o motor de arranque dê partida e o seu carro funcione. Tem que ter explosão dentro do motor para que ele funcione. E a explosão só se dá por intermédio de yin e yang, de 2 polos, polo positivo e polo negativo, o homem e a mulher, o dentro e o fora, o quente e o frio, o alto e o baixo, e aí vai. O próximo slide já questiona o conceito de saúde, fala do conceito da OMS, que é um estado de bem-estar, que não é só não patologia e etc. O próximo slide tem os mapas dos pontos da medicina ayurvédica, parece medicina chinesa, né? Aqui, né? O Evandro está aí para dar risada, Evandro? Ah, já aprendi, ó. Aqui, ó, os polos, os pontos da medicina ayurvédica, muito parecida com o próximo slide que fala dos meridianos da medicina tradicional chinesa. Próximo slide a gente fala do médico da Idade Média, o Esculápio que filosofava junto do seu paciente com a sua malinha, né, do lado ali, o seu laboratório de consultório. É o próximo slide, Felipe. Onde o Esculápio percebia, calculava, imaginava o tratamento segundo os sintomas apresentados pelo paciente. Nesse sentido, a medicina estava muito ligada com aquela origem espiritual. Não tinha se densificado tanto, se tecnificado tanto, se polarizado tanto como na medicina ocidental e contemporânea como hoje. Isso aconteceu por conta do próximo slide, que houve praticamente um divórcio da medicina atual com essa medicina teúrgica, essa medicina mais ligada à origem da cosmogênese, à origem do cosmos, à origem do próprio universo e por conta também do homem. Isso aconteceu principalmente por causa de 2 grandes senhores cientistas. Próximo slide, Isaac Newton, cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, alquimista. Próximo slide, René Descartes, filósofo, físico e matemático francês. Próximo slide, falando sobre
um gráfico que aparece, né, os gráficos cartesianos, onde tem as ordenadas e as coordenadas, né, x e y. A partir daí você faz um gráfico absolutamente importante, ciência, física, absolutamente relativa, importante, e ninguém está contra nada disso, só que ela tem limites, assim como a medicina ocidental e o conhecimento cartesiano e newtoniano. Ele é muito importante para a observação da realidade, só que falamos nós que o fenômeno precede a observação. E a física quântica coloca o observador como mais importante que o próprio fenômeno. Mas tudo isso foi esquecido por conta desses dois cientistas e a verdadeira medicina teúrgica caiu no próximo slide, que é praticamente um labirinto, né? Se perdeu a origem, caiu nesse labirinto, não sabendo mais voltar à sua origem. Entendemos nós aqui do programa Salute, sobretudo nós os estudiosos da física quântica aplicada à área da saúde, que há de haver a busca de um retorno a essas origens das medicinas teúrgicas, utilizando todas as técnicas computadorizadas, informacionais e etc. E às vezes quando o pessoal vai no consultório e fala, eu não sei, eu tenho preconceito em relação à biorressonância, eu tenho preconceito em relação à física quântica aplicada à saúde, e aí o próximo slide mostra exatamente isso. Primeiro que assim, se você não acredita em frequência ou em ressonância, você não podia usar o celular, né? Alô, alô, você diz com um número aqui, ele cria um código, esse código vira pelo espaço e vai buscar aquele número daquela pessoa, segundo a frequência daquele número, a frequência daquele número que é identificado pelaquela pessoa que atende o telefone. Pois bem, nesse slide aqui agora, a gente está mostrando uma ressonância magnética, né? Que é um exame hoje amplamente utilizado pela medicina convencional, ocidental e atual, do ponto de vista moderno, na área da medicina, né? Então, são aparelhos de ressonância, de biorressonância magnética, que são esses aparelhos que a gente está vendo aí no slide. Em seguida, no próximo slide, a gente fala do que é física quântica, que é estudar exatamente a matéria no que há de menor, que era o átomo, que se achava que era indivisível, se achava que era único, que era a fronteira máxima que a gente podia estudar na face da matéria, e se descobriu, andando na profundidade do átomo, que há partículas subatômicas, há partículas neutrinos, né, as camadas dos elétrons também, das subpartículas, e etc, e etc, e etc. Então, com vocês no próximo slide, a Sua Majestade, o átomo, que não é a menor partícula da matéria. E aí se descobriu recentemente, o próximo slide é o estádio do Morumbi, que se a gente pegar a bolinha branca nesse campo de futebol, significa onde está o núcleo deste átomo, e o elétron está girando na periferia maior da torcida, a periferia mais distante da bolinha, né? Quer dizer, então significa o quê? Para vocês terem uma ideia do quanto que há de espaço vazio no átomo. O átomo até então indivisível é formado de espaço vazio. Uma das outras coisas que também nos faz fazer uma ilação entre o micro e o macro, um dos outros axiomas de Hermès Trismegisto, tudo que está em cima é como que está embaixo, né, para a evolução, reprodução e realização do próprio ser, que no caso seria o Criador universal. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estudava acupuntura é exatamente o traçado da espiral do DNA, do ácido desoxirribonucleico, que é o que expressa as informações dentro dos genes de cada célula. Cada célula, temos bilhões de células, e o espiral que as galáxias desenham em seu movimento universal. O próximo slide mostra exatamente isso, o desenho da
espiral da galáxia e o espiral do DNA. Olhem só, do DNA à esquerda e da galáxia em espiral à direita, praticamente fazendo o mesmo desenho. Outra propositura, o Felipe colocou a tela lá, eu falei, vou tomar um copo de água e aproveitar aquela tela. Aí quando eu pego o copo, ele volta para mim. Felipe, parabéns. O próximo slide mostra um gênio da física, Albert Einstein, promovendo, dizendo, comprovando, embora essa tese nunca foi de fato comprovada do ponto de vista físico, mas energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado significa que, ao se reduzir a vibração atômica de uma matéria, ela fica densa, e se você pegar esta matéria densa e colocar ela na velocidade da luz ao quadrado, ou seja, o quadrado da velocidade da luz, essa matéria, por mais densa que seja o aço mais puro e rígido do universo, ele irá se transformar absolutamente em luz. Em luz. Fala-se que física quântica é um tema moderno, mas a gente já falou rapidamente no programa passado. Físico alemão Max Carl Ernst Ludwig Planck viveu entre 1858 e 1947, foi prêmio Nobel de Física em 1918, já apresentando o conceito de física quântica, portanto, 101 anos atrás. E aí o pessoal fala que física quântica é uma coisa nova, moderna, o que ela é de fato muito difícil de ser entendida, porque a teoria do quantum mostra que há uma troca de energia entre pacotes. Segundo Planck, a transmissão de troca de energia acontece através da permuta de pacotes discretos entre corpos. Pacotes estes denominados de quanta. O que significa isso? Isso é uma frase do próprio Planck. Nossa consciência se baseia sempre nas escolhas. Eu estou aqui apresentando o programa Salutes ao vivo nesta sexta-feira, dia 7 de junho, exatamente às 14 horas e 55 minutos, por escolher estar aqui fazendo esse programa, e você escolheu estar aí assistindo o programa. E a sua importância é tão grande que só existo apresentando o programa porque você está me observando. O papel do observador é o que gera a realidade segundo a física quântica. Ou seja, a nossa consciência sempre se baseia nas nossas próprias escolhas. Tem um slide que mostra isso, um caminho de trem onde há uma bifurcação, ou eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Diariamente nós tomamos várias escolhas, várias decisões. Cada decisões que nós tomamos, nós fazemos uma escolha, um caminho da direita e um caminho da esquerda. Quando eu escolho um dos caminhos, o outro, obviamente, deixa de existir, né? Porque eu estou optando por um. Então, é nesse sentido que o caminho da direita que eu optei naquele momento se transforma no único caminho, e o da esquerda deixa de existir, e eu, como observador, escolhi o da direita, o da esquerda absolutamente deixa de existir. Olha o poder disso que a física quântica coloca. Próximo slide, Felipe Poi. Criamos sentimento e consciência a cada momento. Isso foi uma tese de 1944, em que Max Planck chamou de matriz a criação e escolha. O que é a matriz? A matriz são todas as possibilidades. Então, todas as possibilidades que irão se expressar segundo nossos sentimentos e experiências, que são baseadas sempre em nossas escolhas. Portanto, a consciência se baseia nas escolhas de um relacionamento perfeito, de abundância financeira, de saúde e bens materiais, cura do nosso corpo, do corpo das pessoas que amamos e etc. Uma das outra função importante, antes de terminar esta primeira meia hora aqui da TV aberta,
Vamos falar de partícula e onda, vamos falar dos pacotes de energia ligados aos pontos de acupuntura e de meridianos, vamos falar da pequena circulação que une o VC e o VG nos mapas de acupuntura, vamos falar dos órgãos e vísceras ligados aos centrípetos e os centrífugos. Daqui a pouquinho, daqui meia hora, antes de terminar, eu gostaria de anunciar os nossos GCs, Felipe Poi, acho que dá tempo ainda de terminar antes da meia hora da TV aberta. Nossos GCs, então, portanto, as mídias sociais, já falamos, @jcbaldan.acupuntura, o Instagram, o YouTube João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Tem o site www.jcbaldan.com.br. Tem a loja virtual que tem todos os equipamentos da Nova Ciência, em que nós trabalhamos no nosso consultório, que é loja.jcbaldan.com.br. Para agendar consultas, falar comigo é o 97719-2266. Na verdade, é para mandar o WhatsApp para marcar horário, 97719-2266. Antes de terminar essa meia hora também, eu quero falar do curso da Nova Ciência de microscopia de campo claro e campo escuro, que é maravilhoso. Será nos dias 29 e 30 de junho de 2019, no Hotel Pestana, dias 29 e 30 de junho. Tem os telefones disponíveis para mais informações, que é o 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832, operadora 11 3904-9832. É um curso maravilhoso de microscopia de campo claro e de campo escuro, onde a gente vê o sangue vivo, vê as hemoglobinas, vê o lixo de bactérias, vê as próprias bactérias que estão sobrevoando ali aquela área. Você faz o tratamento aqui, como o sangue muda imediatamente, é maravilhoso, eu recomendo absolutamente. Bom, estamos aqui no final desta primeira meia hora do programa de hoje. Convido o pessoal da TV Aberta a nos acompanhar nas sextas-feiras na TV Guarulhos, pelo canal do Facebook, João Carlos Baldan também, podem me acompanhar, ou pelo canal 9 da NET, que é da TV Aberta, convidando sempre o telespectador a nos acompanhar pela TV Guarulhos, ou também nos acompanhar pelos canais do YouTube, que é o Além de Agulhas e João Carlos Baldan. Nos dois canais do YouTube, clique no sininho para receber nossas novidades e informações, nossas pautas, nossos programas. Nessa segunda meia hora, estamos falando de partícula e onda, porque a física quântica mostra que o átomo pode ser partícula e onda. Quando é onda, ela é só energia, e quando ela é partícula, é o que a física quântica fala, que essa energia colapsa e, portanto, ela se transforma em matéria. Mas a física quântica vai além disso e fala que o átomo pode ser partícula e onda, ou seja, energia e matéria ao mesmo tempo, ou seja, junto. Não são separadas partículas e onda. É o nosso próximo slide, Felipe. Partícula e onda, a física quântica tende a acabar com a dualidade de energia e matéria, onde tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Não é essa não, Felipe. É uma antes. É o tal dos chineses, onde há uma integração entre o yin e o yang. Esse fato, né, de você ter descoberto que a física quântica propõe que todos os átomos é partícula e onda ao mesmo tempo, tirou o sono dos estudiosos da física newtoniana, da física cartesiana. Segundo eles, é possível prever o futuro de um objeto desde que você saiba a massa e a posição deles no espaço. Né? A partir disso, que você saiba onde está a massa e a posição no espaço, você pode prever o futuro, que é aquele slide que estava passando aqui, sim, agora sim é aquele. Só que veio um alemão, chamado Heisenberg, em que ele propõe o seguinte: nunca saberemos a exata posição das coisas, nem dos elétrons, onde eles estão exatamente. Nunca. É algo estranho, mas é a pura verdade. Nunca se sabe aonde está,
Boa tarde, como sempre, uma bela explanação. Tem amigos que deveriam ver este vídeo. Manuel Duque de Bárbara, da Bárbara. Manuel Duque da Bárbara, o médico oftalmo, nosso companheiro de estudo. Muito obrigado, meu caro. É um prazer sempre tê-lo aqui e a sua opinião é da máxima importância para esse humilde aprendiz. Sabe disso. Próximo slide, o princípio da dualidade onda e partícula ao mesmo tempo pôde ser comprovado principalmente pela teoria do que se chama dupla fenda. Vocês podem ter aí, buscar pela internet dupla fenda, tem aulas maravilhosas. Eu quero só passar rapidamente um slide para mostrar que a dupla fenda, como é que a dupla fenda foi comprovada. São duas lanternas, a de baixo passa por apenas um furinho e dá como resultado essa extrema direita aí, como se fosse uma matéria de luz de elétrons batendo no fundo escuro. Quando você faz dupla fenda, onde que há uma hora energia e uma hora a energia e a outra hora é partícula, olhem só o que acontece, fica um listrado, né, um zebrado de luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, que é exatamente o que comprova que energia e matéria elas existem simultaneamente. Mas a física quântica, a confusão da física quântica, na verdade, não acaba por aí não, porque os estudos apontam que os elétrons podem sumir de um local. Está um elétron aqui no estúdio, ele some aqui, vai lá para o Suíter, ou vai lá para o Paraná, onde está o Manuel Duque da Bárbara, e ele some aqui e reaparece lá, né? Mas, bom, é uma viagem, né? Tão longe no Paraná. Não, é no mesmo tempo, no mesmo momento. Não dá para ver que caminho que eles seguiram de um lugar do outro, mas só sabem que eles realmente fazem isso. Saem daqui e vão parar lá. E mais, já se fez experiências em que um determinado tipo de matéria foi separada, foi levada a 70 quilômetros de distância, pelo menos é o que eu sei, até onde eu sei, e que o que foi, você faz uma intervenção nesta matéria e o outro elétron que está separado a 70 quilômetros reage da mesma maneira como se fosse um único corpo. Na microscopia de campo escuro a gente vê isso, quando a gente colhe o sangue, vê as hemoglobinas, por exemplo, aglomeradas, e você faz um zapper, você faz um ILIB, você faz um tipo de procedimento com o paciente e imediatamente aquele sangue no campo escuro começa a se transformar. Porque aquele sangue do campo escuro tem origem no sangue do paciente que foi tirado. Ao se mudar o sangue do paciente, aquele sangue no microscópio de campo escuro altera-se perfeitamente, simultaneamente, automaticamente. Pode pular o próximo slide da luz, vamos para o slide da biofotônica, da organização celular. Isso é maravilhoso. Fritz Popp, principalmente. Sabe-se que nosso corpo hoje tem 100 bilhões de células, eu não sei quem contou isso, mas de qualquer maneira, esse é um número, 100 bilhões de células, e cada uma delas tem 100 milhões de reações por segundo. Passou um segundo, foram 100 milhões, já passou 200, 300, 400, 500, 600 milhões de reações por segundo. E mais, cada uma das células sabe o que existe com as outras 100 bilhões de outras células do organismo. E aí o pessoal fala de computador, né? O computador, que é computador mais complexo do que esse? Cada uma das células sabe o que outras das 100 bilhões de outras células está ocorrendo com elas. E por um fenômeno, isso é ciência, hein, pessoal? Isso não é mágica, não é nada disso. Isso é ciência. Foi estudado principalmente pelo Popp, mas também pelos russos. Isso chama-se biofotônica, porque sabe-se que quando um dos elétrons pula, né, do SPDF, que é subcamadas, ou KLMNOPQ, as camadas maiores dos elétrons junto ao núcleo do átomo, sabe-se que quando ele pula de uma camada para outra, ele esperge, né, ele emite um facho de pequena luz de muito baixa intensidade, chamado de fóton, né?
E a biofotônica é exatamente isso. Essa biofotônica é um exame que, por biofotônica, cada célula, cada átomo sabe o que está acontecendo com a célula, sabendo o que acontece com a outra célula, por intermédio da biofotônica atômica. Isso já existe, tem os aparelhos, inclusive, da Bioel, que o Godofredo Neto representa uma empresa russa aqui no Brasil. Eu já fiz curso com ele, em que você coloca os 10 dedos da mão numa maquininha que faz fotografa esse espectro dos dedos e por intermédio daquilo dá para você fazer uma grande probabilidade diagnóstica. Não pode se falar diagnóstico, né? Mas enfim, uma probabilidade do que esteja acontecendo organicamente, fisiologicamente, com as glândulas endócrinas. É incrível, uma coisa incrível por intermédio da biofotônica. Isso é uma realidade eletrônica, é uma realidade física e é uma realidade de um grande instrumento para a nossa terapêutica. Deixa eu ver aqui, Floripes Carneiro, boa tarde. Manuel da Bárbara, estou aqui em Cianorte, Paraná, recebendo os elétrons dessa boa energia dos salutes. É isso aí, Manuel. Manuel Duque da Bárbara, nosso colega oftalmo, médico, oftalmo, que fez essa transmutação para a física quântica, um dos nossos recentes entrevistados. Eu também, se quiserem assistir essa entrevista, eu recomendo, que realmente foi uma grande entrevista com um depoimento bastante importante desse médico, até então tradicional, Dr. Manuel Duque da Bárbara, pelo qual nós agradecemos não só a audiência, mas também o comentário. Gratidão. O próximo slide, eu quero demonstrar que essa troca de, que é a quanta, que é a troca de energia por intermédio de pacotes, pode-se fazer uma ilação total aos meridianos da acupuntura, porque os pontos de acupuntura são ligados por rios, né? Como se os pontos seriam pequenos lagos e os meridianos um rio ligando esses pequenos lagos. Então, se os pontos são lagos e o meridiano é um rio ligando esses lagos, eu faço a ilação de que essa troca de pacotes energéticos acontece entre um ponto e outro por intermédio de quanta, ou seja, a troca de energia por pacotes. O próximo slide fala dos elementos da Constituição Universal: madeira, fogo, terra, metal e água, e como eles se interrelacionam no ciclo de geração, um gera o outro, e no ciclo de repressão, onde um elemento reprime o outro, o chamado cíclico. No slide seguinte eu falo da pequena circulação e da grande circulação. A pequena circulação une o vasoconcepção, que é anterior, com o vasogovernador, que é posterior, onde se liga a boca à região genital, dois grandes centros: a mente, criador, e a genitália, ou genitais, que também são órgãos criadores. A genital gera um outro ser e a mente gera pensamento e palavras a todo momento, né? Então, são dois grandes centros de criação. E esse slide é de um livro antigo de alquimia chinesa, que isso aí eu tirei do meu estudo da pós-graduação em medicina tradicional chinesa, em acupuntura. Eu fiz esse curso de pós-graduação em acupuntura para dar aula de acupuntura, inclusive. Mostra o VC e o VG com determinados pontos de ligação entre os dois meridianos, sendo que no meio deles tem o fogo, né? Que é exatamente a área do estômago, que é o centro do corpo para os alquimistas, que visavam, como vocês sabem, transformar ouro em chumbo, chumbo em ouro, na verdade, né? Quer dizer, sair da consciência mais grosseira indo para o espírito, transformando chumbo em ouro na consciência por intermédio do fogo, que seria o estômago, que é o que a gente faz com os alimentos. O próximo slide eu falo de uma livre associação. A gente pode passar esse slide aí eu falo dos meridianos aí que eu me referi. O VG e o VC. Aí são alguns pontos que eu estudei particularmente, e eu creio que com esses pontos você estabelece
essa associação, a ligação do VC com o VG, do Yin, do Yang, do espírito, da matéria, da partícula e da onda, como falam os físicos quânticos. Então, aí eu coloco uma proposição de pontos, o VG20, o VC1, o VG7, o VC12 e o VC17. Eu apresentei isso aqui para os meus professores de acupuntura, Dr. Evaldo Martins Leite, por exemplo, ele gostou muito disso e etc. No próximo slide a gente fala sobre uma concepção ayurvédica do ser humano em que mostra o homem e os 7 corpos, né? O corpo físico, que é esse que a gente conhece mais, aqui nesse retângulo vermelho, o ponto mais próximo aqui da minha imagem é o corpo físico, portanto a gente conhece apenas este ângulo deste desenho. O lado oposto é o corpo etérico ou o corpo energético, aonde a gente se localiza, onde que a gente trabalha com a acupuntura, a gente trabalha no corpo energético, nesse corpo físico, no corpo energético, no corpo vital, que a gente também chama. Acima tem o corpo astral, que são o nosso corpo emocional, e o mental concreto, que é essa mente cartesiana, essa mente newtoniana. Né? Eu estou vendo o sol nascer todos os dias às 5 horas e 40 minutos, eu estabeleço uma lei que o sol nasce sempre às 5h40 em determinada área, que modifica de acordo com a estação do ano, observando. Isso chama-se mental concreto. É aquele que planifica, aquele que estuda, é o plano do engenheiro civil, do arquiteto que quer fazer as medidas corretas e tal, é a matemática concreta. Passando pelo fio de Antacarana, a gente vai para o nosso corpo espiritual, que as tradições chamam de espírito, que não é alma, não. A alma está aqui, no mental, concreto e no astral, na mente e na emoção. Mente concreta e emoção, isso é alma. O espírito é outra coisa, o que está acima é o nosso triângulo azul, onde nós temos o mental abstrato, que é aquela mente que sabe, mas ela não é concreta, como o mental concreto do cálculo. É o mental que pensa, é aquela coisa que você sente, percebe, pensa principalmente, você sabe que é aquilo, mas não sabe explicar direito por que é aquilo. É a mente abstrata. Tem o búdico, que é já ligado aos Budas, né? A área mais emocional do mental abstrato, que é aquela coisa da profecia, daquela coisa da intuição, né? Principalmente da intuição. Você intui, você sabe que é aquilo, você sabe que é aquilo que vai acontecer, você prevê fatos, é aquela coisa mais... Né? Você tem aquela intuição, você sabe, a pessoa fala um negócio, você olha, mas fala, não é isso, é outra coisa. Né? Você tem certeza da intuição. E tem, finalmente, lá em cima, no topo do triângulo, Atman, né? Ou o Cristo interno, o Cristo interior que todos nós temos, que é a parte mais nobre do nosso corpo espiritual. Densificando de Atman para búdico, búdico mental abstrato, e aí vem pelo fio de Antacarana, ou fio de ligação, para o que a gente chama de quaternário inferior, que é o mental concreto, é o astral, o emocional, o corpo energético, o etérico, e aí o corpo físico, que é o que a gente olha. Então imagine, a gente está acostumado a olhar só o corpo físico, nossa sensibilidade leva em consideração nossos irmãos por intermédio de observar o corpo físico das pessoas. E a gente não vê nada dos outros 7 corpos, né? Você imagina, quando você olha para uma pessoa, tem um corpo físico, mas na verdade tem ali, são 7 corpos simultâneos, né? 7 corpos ao mesmo tempo. Quando eu não me perco no tablet, eu me perco no celular, olha que interessante. É uma perca total, uma perda total, é uma perca, como diz o outro. E ali eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Vocês podem escrever depois lá nos canais do YouTube e a gente vai com certeza responder a todos os comentários, como buscamos fazer sempre. O próximo slide a gente fala de um grande médico que tem vindo ao Brasil, né, com uma certa frequência, veio há pouco tempo atrás, está para vir de novo. E ele tem uma frase que eu gosto muito, é uma abordagem da medicina, na qual a mente, a consciência e a inteligência ocupam papéis principais.
alguma disfunção emocional mental deixa a nossa saúde vulnerável a possíveis doenças. O que eu gostaria de deixar aqui claro é que uma disfunção emocional ou mental pode deixar nossa saúde vulnerável a possíveis doenças. No próximo slide, eu busco uma inter-relação entre o que é a física quântica e a física relativa, o que pode ser ligado o quântico no relativo e o relativo no quântico. Se eu faço escolhas que criam minha própria realidade, e se elas são baseadas sempre no externo, eu atraio e funciono de acordo com estas crenças que eu mesmo formulo, que acabam sendo resultado das minhas escolhas. Olhem só como isso é importante. É como se a gente agisse roboticamente. Eu não gosto de chocolate. Ah, eu trouxe chocolate da Suíça. Eu não gosto de chocolate. Mas o chocolate é da Suíça, feito lá com as vacas francesas que comem um capim e produzem um tipo de leite diferente do leite que você está acostumado. Não, mas eu não gosto de chocolate. A gente age automaticamente. Nossas crenças vão criando como se fosse um personagem que acaba assumindo o papel das nossas escolhas subsequentes. Olhem como isto é sério. Eu atraio e funciono de acordo com as minhas crenças. Eu atraio isso também. Energeticamente, eu atraio o que eu sinto, o que eu expresso do ponto de vista da energia. Mundo manifestado, essencial, relativo. Eu faço uma ilação com a energia Yin. E na mente de Deus, na matriz divina, no ponto da matriz das escolhas, em que eu ainda não tenho todas as possibilidades são possíveis, é com a energia Yang. Então, na matriz divina, tem um campo praticamente de espelhos, onde escolhemos os que experimentar em nossas vidas. Primeiro, podemos escolher o que queremos para nossas vidas. Segundo, sentir em nossos corações como se já isso estivesse acontecendo. Nós somos grandes criadores e é nesse sentido é que somos semelhantes a Deus. Porque eu posso entrar nesta matriz divina onde há todas as possibilidades e por intermédio das minhas escolhas, eu escolho o que é melhor para a minha vida, sinto no meu coração, penso nessa possibilidade e com isso estou criando. Próximo slide mostra, tem um livro maravilhoso que eu estou relendo, que é a Biologia da Crença, que é do Bruce Lipton, é um biólogo que estudou a célula, e ele praticamente foi o primeiro a estudar a epigenética, ou seja, aquilo que está antes da genética ou além da genética. E ele comprova, do ponto de vista científico, que o ambiente é capaz de mudar o DNA. Até então, a ciência sempre falou que o DNA é imutável, o DNA se expressa de tal forma e acabou. Hoje sabe-se que você pode calar genes e estimular outros genes. Isso chama-se epigenética, né? Isso chama-se epigenética. E aí sim, esse slide fala que nossas emoções podem mudar o DNA e eles mudam o tempo todo. Os sentimentos do coração como polo gerador de ondas magnéticas percebidas a quilômetros de distância. Isso significa que eu posso e devo sentir com consciência, com a mente, ter posse e domínio mental para ter uma expressão adequada no mundo relativo. Vamos para o slide da álgebra linear espaço vetorial. O que é isso segundo a ciência atual? O espaço vetorial, ou chamado espaço linear, é uma coleção dos objetos abstratos, que são vetores. Coleção dos objetos abstratos, que são vetores, pausa para água, porque eu estou falando sozinho aqui nesse programa aqui de hoje. São vetores que possuem algumas propriedades que podem ser adicionados uns aos outros e multiplicados por um campo escalar.
um número escalar. Aí o próximo slide já é uma ilação minha particular. Eu penso que cada um desse vetor é um ponto de acupuntura que também pode ser considerado, levado em conta como se fosse um chakra. São pontos que ligam a energia com a matéria. Esses pontos vetores associam-se a outros vetores, que são outros pontos de acupuntura, que têm características próprias para acelerar ou desacelerar as funções do ponto de vista energético e fisiológico, ou seja, do ponto de vista energético e fisiológico. Então, eu penso, sempre defendi isso, desde quando eu me formei em acupuntura, e isso faz quase 20 anos, que a acupuntura, além de tratar as patologias, ela é um grande instrumento para o que eu e outras escolas chamam de iniciação. O que é iniciação? É você ter consciência de quem você realmente é, do que você está fazendo aqui no planeta. Você tem que controlar os seus ímpetos e defeitos, suas tendências negativas, que são as nidanas, e transformá-las em skandhas, tendências positivas. Isso que a gente chama de iniciação. Transformar, segundo o professor Henrique José de Souza, transformar a nossa energia, que é o nosso alimento, a nossa respiração, a nossa energia em consciência, nosso espírito assumindo o nosso corpo físico. E aí o próximo slide eu falo exatamente o que eu acho em relação a isso. Para mim, o campo quântico é, na verdade, a grande morada de Cristo, onde ela é reconhecida pelos essênios, que também criaram praticamente Cristo antes dele tomar a consciência do que realmente, quem realmente ele é, e essa consciência do campo crístico é pregado pelas escolas tanto da Índia, da China, como o Tibete, né? Ou Tibete. Une o campo dos espíritos, onde existem o plano da causa, onde o que o Planck fala da matriz divina ou da matriz, onde há todas as possibilidades, que nas ciências que a gente estuda, que estudam as religiões, falam do plano das causas, que geram os efeitos, e aí sim, as causas estariam ligadas ao que a gente chama de onda. Quando colapsa essa onda em matéria, aí sim o campo dos efeitos, né? Plano da causa e plano dos efeitos. O próximo slide, temos 5 minutos, eu quero correr um pouquinho aqui para falar um pouco dos órgãos e das ilações desses órgãos, dos meridianos com a física quântica. O próximo slide fala do ID, do intestino delgado, ligado ao plexo solar. Hoje a medicina convencional fala, tudo começa no intestino. Está aqui os chineses, aqui, os chineses falando que o intestino delgado é o segundo cérebro. Tanto é que os chineses falam do pensamento de barriga. Hoje sabe-se que o cérebro produz cerca de 1 milhão de neurônios, serotonina, e os intestinos 100 milhões, ou praticamente 10% desses neurônios são produzidos pelo intestino, também serotonina. Os chineses dizem que nós temos que ter pensamento de barriga, ou seja, eu paro minha mente concreta, newtoniana, cartesiana e ajo visceralmente. Eu breco um pouco aqui minha partícula para chegar na onda visceral. Para mim é tão claro isso, né? Não sei se para o internauta está claro, mas eu paro minha mente newtoniana e cartesiana e vou para a minha quântica, que é a expressão visceral, que quando eu paro o cérebro, minhas vísceras funcionam. O ponto de comando disso é tão importante que é o ID3, para o ponto que é onde começa a EFT, Emotional Freedom Technique, uma técnica para a libertação emocional. Apesar de, por tal problema, eu me aceito e me amo profundo e completamente. Eu começo a bater no ID3, que é um ponto de comando do intestino delgado. Olhem só. Próximo slide, a ligação de coração e cérebro. A lei da atração reflete-se também nos relacionamentos. O mundo hoje dirá como será a realidade física amanhã. Os ensinamentos antigos falam disso como o espelhamento. Coração humano, eu mudo tanto o campo elétrico quanto magnético,
portanto, átomos, e nós mudamos literalmente o átomo. Mente e emoção, yin e yang, para as escolhas da realização. Outra integração importante entre cérebro e coração está no próximo slide, que é um trabalho em conjunto. O desafio é pensar com o coração e sentir com o cérebro. Eu tenho que sentir com compaixão, com o coração, e pensar de uma maneira emocional, de pensar de uma maneira não apenas cartesiana e newtoniana, mas com todas as minhas vísceras. Outras associações quânticas, próximo slide, Idade Média. Eu tenho a visão, na Idade Média tinha-se a visão do todo para se chegar às partes. Eu saio do espírito ou da onda e vou para a matéria, colapso da onda. Isso o Friedrich Capra fala muito bem no tal da física. Na Renascença, aí sim vem Descartes e Newton, aí a importância das partes mais importante que o todo. Com isso, dissocia-se as partes do todo. Hoje se busca o velho mundo, esse velho paradigma, para que haja uma retomada da visão do todo composta pelas partes de cada parte que contém o todo em si. Pessoal, o Felipe Pó já entrou aqui. Ainda teria aí mais uns 30 slides, pelo menos, dessa palestra, e eu comprometo-me a apresentar isso em breve, quando der uma vaga aqui entre os entrevistados dos Salutes, eu apresento a parte final dessa pequena palestra sobre os reais fundamentos da física quântica, da medicina quântica e da acupuntura. Antes de encerrar, eu quero anunciar mais uma vez o curso de microscopia de campo claro e escuro promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, do qual estaremos presentes. Dia 29 e 30 de junho de 2019, no Hotel Pestana, aqui na Rua Tutóia. As informações é por estes telefones, o 3904-9832, 3904-9832 e o 95687-5835, 95687-5835. Eu quero mais uma vez anunciar nossas mídias sociais, que este programa Salutes está disponível. Se você gostou, envie, compartilhe na página do Face, envie para um colega que possa gostar do mesmo assunto, para que a gente divulgue esses conhecimentos que julgamos importantes, ferramentas importantes para que a gente possa expressar o nosso ser com integridade. Então, @jcbaldan.acupuntura no Instagram, que eu confesso que eu estou com muito pouca informação ali, mas tem os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Tem nossa loja virtual também com todos os produtos da Nova Ciência, tem a Zeólita, que é um poderoso desintoxicante, loja.jcbaldan.com.br, e tem o WhatsApp para marcar consultas, 977192266. Segunda-feira nós estamos na Altiviva, vou entrevistar o Antônio Rodak, nós vamos falar sobre quântica, sobre os equipamentos quânticos aplicados à saúde. Ele faz cursos maravilhosos, será um programa maravilhoso. E a caneca, aquela caneca maravilhosa, JC Baldan Frequenciais, que não está aqui, eu esqueci, será sorteada não no dia 10, como faz dia 13, os 10 anos, provavelmente na outra segunda-feira, eu prometo que vou fazer um sorteio de uma caneca, porque todo mundo adorou, todo mundo eu quero, e eu me comprometi a fazer um sorteio da caneca. Então, seguramente nós vamos fazer sim, vou estabelecer um número para cada uma das pessoas que falaram eu quero, e aí a gente vai fazer um sorteio de uma caneca, tá bom? Agradeço a todos pela audiência, pela participação, pelos comentários, pela divulgação espontânea, obviamente, convidando vocês para acompanhar os Salutes na próxima segunda, e aqui na próxima sexta, na próxima segunda e na próxima sexta. Bom final de semana a todos e até lá.